Nós perdemos, a igreja perdeu Adalto Lourenço, limeirense, pouco conhecido da cidade, né? A igreja perdeu porque ele era um grande apologeta, um homem temente a Deus. Adalto Lourenço, um homem fiel, cientista, apologeta. E eu acho interessante se você me perguntasse de pronto assim, Adalto Lourenço, servo fiel. Só isso. Servo fiel. Não há outra coisa a pensar sobre ele. Então, usando Adalto Lourenço, ele conta uma história, aí eu vi alguns vídeos, né? E está muito na internet por conta disso, e isso é muito bom, porque desperta pessoas para conhecer os escritos de Adalto Lourenço, os seus vídeos, muito importantes para ajudar os jovens cristãos nas universidades a não serem envolvidos pelo evolucionismo. Adalto Lourenço disse que quando ele estava na NASA, nos Estados Unidos, há mais de 30 anos, ele contou então que tinha contato com um professor, e não disse o nome, alguém realmente muito importante no meio científico, alguém que havia chegado no topo da ciência, alguém realmente que não tinha mais nada a conquistar em termos de conhecimento, assim, lógico, sempre tem, mas no sentido assim de nível dele era altíssimo. E aí Adalto Lourenço falou para ele assim, olha, você construiu a sua vida, subiu na escada do conhecimento e chegou ao topo. Esse cientista não é crente, que Adalto Lourenço falou com ele. Esse cientista disse o seguinte, é verdade, eu cheguei no topo, mas descobri que coloquei a escada na parede errada. Cheguei no topo, mas descobri que coloquei a escada na parede errada. Quando você constrói uma vida sobre a riqueza, é colocar a escada na parede errada. A parede vai cair. E o Senhor Jesus falou, no final do Sermão do Monte, no capítulo 7, que quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é comparado a um homem que construiu sua casa sobre a areia. Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra esta casa, e grande foi a sua ruína. Outro aspecto é impossível adorar os dois, porque ambos exigem ser amados. O texto diz, ou há de aborrecer de um e amar o outro, Jesus fala. O que é aborrecer aqui? Ele fala de aborrecer um e amar o outro. Se você servir as riquezas, você aborrece a Deus. Se você servir a Deus, você aborrece as riquezas. Essa é a ideia. Se você servir as riquezas, você a ama e não ama o Senhor. Você serve ao Senhor, você ama o Senhor e não ama as riquezas. Então, o que é aborrecer? Aborrecer aqui é ódio. É desagradar. É ter completa aversão. O que Jesus está dizendo é que quem ama as riquezas odeia Deus. Quem ama as riquezas despreza Deus. Quem ama as riquezas acha que é autossuficiente. Quem ama as riquezas confia nas riquezas. Quem ama as riquezas acha que nunca cairá do poder. Só quando briga com gente maior. Né? Uma ironia aqui que alguns entendem. Só cai quando briga com quem tem mais poder. Quem está no poder e se acha um Deus no país, não confia e não ama o Senhor, odeia a Deus e os que amam o Senhor. Exatamente como o Salmo 2 diz, os reis da terra se levantam e os príncipes da terra conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Observe no texto, quem é que diz que quer conspirar contra Deus e o seu ungido? Os reis e os príncipes da terra, os ricos e os poderosos da terra,
que amam a riqueza e querem montar o seu reino na terra e querem viver conforme a sua vontade. Então eles se sentem algemados por Deus e eles querem romper a algema. Eles não querem o reino de Deus, eles não querem o reino de Cristo, eles querem viver conforme as suas próprias vontades. E aí então eles conspiram, eles se unem contra Deus. E se você ler lá o Salmo, diz que Deus olha para isso e ele ri. Em 1 João, eu só vou citar porque eu já li no início do culto, João diz que nós não devemos amar esse mundo, nós não devemos amar os prazeres desse mundo, porque amar esse mundo é amar coisas transitórias, mas devemos amar o Senhor. Agora, olhando mais uma vez para o nosso texto, nós temos aqui verbos em tempos diferentes, verbos em tempos diferentes que revelam um processo de domínio. Como assim? Se você olhar aí, servir, ele está no presente. Agora, aborrecer-se de um e devotará ao outro e desprezará, está no futuro. O que isso tem a ver, pastor? O que Jesus está mostrando é que quando eu começo a servir as riquezas no presente, eu não me torno inimigo de Deus imediatamente. Eu não sou imediatamente dominado pela riqueza. Mas na medida em que eu começo a servir as riquezas como ídolo no meu coração, ela começa a me dominar, ao ponto em que ela me fará aborrecer de Deus, ou me afastar de Deus. Vou contar uma história para você rapidinho. Eu vi isso há muitos anos atrás, do pastor Paulo Romeiro, na década de 90 eu vi isso. Ele contou, ele era da Assembleia de Deus, então ele contou o seguinte, que um irmão da Assembleia de Deus, muito simples, chegava na igreja dele de chinelo havaiana, quando a havaiana era de pobre, né? Chinelo havaiana, roupa bem simples, ele tinha lá uma caminhonetinha, fazia o seu frete, seu carreto, e ele chegava lá na igreja sempre orando, glória a Deus, aleluia, servindo ao Senhor com entusiasmo. Passado mais um pouco, aquele irmão comprou lá uma caminhonete mais nova para fazer os seus carretos. Começou a ganhar um pouco mais de dinheiro, melhorou a roupa dele, mas estava firme na igreja lá, adorando ao Senhor, chegando lá, não mais chinelo, mas de calçado, roupa mais arrumada, e lá, glória a Deus, aleluia, e orando e tal. Passado mais um tempo, ele trocou a caminhonete, comprou um caminhãozinho usado. E aí ele começou a fazer alguns transportes, dava mais lucro. E aí ele começou a faltar um pouquinho à igreja, mas estava indo ainda, firme na igreja. Passado mais um tempo, aquele irmão trocou aquele caminhão num zero, caminhão novinho. E aí o transporte aumenta. E ele começou a trabalhar naquele caminhão. Aí ele faltava mesmo a igreja, mas ia umas 2, 3 vezes no mês. Mas entusiasmado um pouquinho. Passado o tempo, ele montou uma transportadora. Caminhão, carreta. Aí perguntavam assim, cadê o irmão? Ele está ocupado com os negócios dele. Ele não tem tempo mais para vir à igreja. Ou outros dizem, não, ele está viajando, trabalha muito, precisa curtir o dinheiro que ele ganha. Então não está sobrando tempo para vir à igreja. E aí então Paulo Romeiro diz que passou um tempo que aquele irmão voltou para a igreja de chinelinho, roupa rasgada, porque Deus foi lá e corrigiu ele, tirou tudo. E aí estava lá de novo, glória a Deus, aleluia. Então, quando é crente, Deus corrige. Quando não é crente, Deus deixa ganhar mais dinheiro. Porque Deus entrega as suas próprias paixões. Quando é crente, Deus vai lá e volta para cá. Quando não é crente, Deus entrega. Fica mais rico, pode ficar mais, vai mais. Porque isso é motivo para minha ira ser mais plena contra você. Salmo 73.